Catequeses do Papa Bento XVI. Audiências Públicas de 2006. Coletânea. Quarta-feira, 22 de março de 2006. Os Apóstolos, Testemunhas e Enviados de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a carta aos Efésios apresenta-nos a Igreja como uma construção edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. 2:20. No Apocalipse, o papel dos apóstolos, e mais especificamente dos 12, é esclarecido na perspectiva escatológica da Jerusalém Celeste, apresentada como uma cidade cujos muros tinham 12 alicerces, nos quais estavam gravados 12 nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 21:14. Os evangelhos concordam em referir que a vocação dos apóstolos marcou os primeiros passos do ministério de Jesus, depois do batismo recebido do Batista nas águas do Jordão. Segundo a narração de Marcos 1:16-29 e de Mateus 4:18-22, o cenário da vocação dos primeiros apóstolos é o Lago da Galileia. Jesus acabara de iniciar a pregação do reino de Deus, quando seu olhar se pousou sobre dois pares de irmãos, Simão e André, Tiago e João. São pescadores, empenhados no seu trabalho cotidiano. Lançam as redes, consertam-nas, mas outra pesca os aguarda. Jesus chama-os com decisão e eles seguem-no imediatamente. Agora serão pescadores de homens. Marcos 1:17, Mateus 4:19. Lucas, ainda que siga a mesma tradição, faz uma narração mais elaborada. 5:1-11. Ele mostra o caminho de fé dos primeiros discípulos, esclarecendo que o convite para o seguimento lhes chega depois de terem ouvido a primeira pregação de Jesus e experimentam os primeiros sinais prodigiosos por ele realizados. Em particular, a pesca milagrosa constitui o contexto imediato e oferece o símbolo da missão de pescadores de homens que lhes foi confiada. O destino desses chamados, de agora para o futuro, estará intimamente ligado ao de Jesus. O apóstolo é um enviado, mas ainda antes, um perito em Jesus. Precisamente, este é o aspecto realçado pelo evangelista João, desde o primeiro encontro de Jesus com os futuros apóstolos. Aqui o cenário é diferente. A presença dos futuros discípulos, provenientes também eles, como Jesus, da Galileia para viver a experiência do batismo administrado por João, esclarece o seu mundo espiritual. Eles eram homens na expectativa do reino de Deus, desejosos de conhecer o Messias, cuja vinda estava anunciada como iminente. Para eles, é suficiente a orientação de João Batista, que indica em Jesus o Cordeiro de Deus. João 1:36. Para que surja deles o desejo de um encontro pessoal com o Mestre. As frases do diálogo de Jesus com os primeiros dois futuros apóstolos são muito expressivas. A pergunta: que procurais? Eles respondem com outra pergunta: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? A resposta de Jesus é um convite: vinde e vereis. João 1:38-39. Vinde para poder ver. A aventura dos apóstolos começa assim, como um encontro de pessoas que se abrem reciprocamente. Começa para os discípulos um conhecimento direto do Mestre. Veem onde mora e começam a conhecê-lo. De fato, eles não deverão ser anunciadores de uma ideia, mas testemunhas de uma pessoa. Antes de serem enviados para evangelizar, deverão estar com Jesus. Marcos 3:14. Estabelecendo com ele um relacionamento pessoal. Sobre esta base, a evangelização não será muito mais do que um anúncio daquilo que foi experimentado e um convite a entrar no mistério da comunhão com Cristo.
1 João 13. A quem serão enviados os apóstolos? No Evangelho parece que Jesus limita a sua missão unicamente a Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. De modo análogo, parece que ele circunscreve a missão confiada aos 12. Jesus enviou estes 12 depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não sigais pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos. Ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5. Uma certa crítica moderna de inspiração racionalista tinha visto nessas expressões a falta de uma consciência universalista do Nazareno. Na realidade, elas devem ser compreendidas à luz da sua relação especial com Israel, comunidade da aliança, em continuidade com a história da salvação. Segundo a expectativa messiânica, as promessas divinas imediatamente dirigidas a Israel ter-se-iam concretizado quando o próprio Deus, através do seu eleito, reunisse o seu povo, como faz um pastor com o rebanho. Eu virei em socorro das minhas ovelhas, para que elas não mais sejam saqueadas. Estabelecerei sobre elas um único pastor, que as apacentará, o meu servo Davi. Será ele que as levará a pastar e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Ezequiel 34, 22. Jesus é o pastor escatológico, que reúne as ovelhas perdidas da casa de Israel e vai à procura delas, porque as conhece e ama. Lucas 15, 4 e Mateus 18, 12. Também a figura do bom pastor em João 10, 11. Através desta reunião, o reino de Deus é anunciado a todas as nações. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas me verão executar a minha justiça e aplicar a minha mão sobre eles. Ezequiel 39, 21. E Jesus segue precisamente este caminho profético. O primeiro passo é a reunião do povo de Israel, para que assim todas as nações chamadas a reunir-se na comunhão com o Senhor possam ver e crer. Assim os 12, chamados a participar na mesma missão de Jesus, cooperam com o pastor nos últimos tempos, indo também eles, em primeiro lugar, até as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, dirigindo-se ao povo da promessa, cuja reunião é sinal de salvação para todos os povos, o início da universalização da aliança. Longe de contradizer a abertura universalista da ação messiânica do Nazareno, a inicial limitação a Israel da sua missão e da dos 12 torna-se assim o seu sinal profético mais eficaz. Depois da paixão e da ressurreição de Cristo, este sinal será esclarecido. O caráter universal da missão dos apóstolos tornar-se-á mais explícito. Cristo enviará os apóstolos a todo o mundo. Marcos 16, 15. A todas as nações. Mateus 28, 19, Lucas 24, 47. Até aos extremos confins da terra. Atos 1, 8. E esta missão continua sempre o mandado do Senhor de reunir os povos na unidade do seu amor. Esta é a nossa esperança e este também é o nosso mandato. Contribuir para esta universalidade, para esta verdadeira unidade na riqueza das culturas, em comunhão com o nosso verdadeiro Senhor, Jesus Cristo.